Oi, pessoal. Então, eu estava falando sobre hoje, dia 2, sobre os exercícios de concentração, que o terceiro, esses meses, eu acho que eu vou focar bastante nos terceiros exercícios. A gente já falou muito sobre os primeiros e sempre tem uma movimentação, sempre tem um entendimento diferente dos exercícios. Eu já fiquei muito tempo só no segundo exercício, que são as sequências. Antes essas informações eram muito. Era difícil de eu entender. Então eu lia, fazia concentração, mas eu ficava o dia inteiro fazendo as sequências. Meses, meses, meses. Às vezes só focava mais nos primeiros exercícios e agora eu estou focando muito nos terceiros exercícios, porque eu sinto que os terceiros exercícios é uma conexão um pouco mais sutil e menos visível, então é uma conexão que está me chamando a atenção agora, muito. É uma base que, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estou, é, eu sempre quis, sempre foi um desejo meu de uma vida numa assim cooperada, todo mundo junto, todo mundo ajudando uns aos outros. Então, quando eu vim para cá, eu queria fazer multirões e cair em muitas ciladas. Então, assim, as pessoas vinham e falavam: "Ah, me ajuda a pegar azeitona." Eu ia para lá, ficava 5 dias trabalhando, cheia de coisa para fazer na minha casa, que a casa estava começando, cheia de problemas. Eu ficava 5 dias trabalhando para as pessoas e era isso. Ou seja, não era um trabalho de cooperação, de ajuda mútua, era um trabalho de exploração. Esse caso aconteceu, eu contei aqui algumas vezes. Eu fiquei esses dias lá. Logo depois veio o inverno, a casa não estava preparada para o inverno. Eles aqui não têm uma estrutura boa para atacar, para viver no inverno. Muitas pessoas morrem de frio. Por exemplo, o meu vizinho tem uma lareira, a recuperadora uma coisa de metal que fecha a lareira. Então o ar fica mais quentinho, não fica aberto, não vem vento de fora. O meu vizinho mora aqui há 60 anos, ele não tem uma recuperadora. E ele tem dinheiro para ter uma recuperadora, mas não pensa que isso vai facilitar, vai cuidar da vida dele. Eles não têm essa consciência de cuidar de si mesmo, de que os objetos estão a favor das pessoas. Não. Foi conhecer a recuperadora na minha casa. Então, o primeiro inverno era assustador, porque a casa não tinha estrutura nenhuma, as portas não fechavam, as janelas não tinha nada que fosse cuidado para uma época de inverno. E essa pessoa, para quem eu trabalhei 5 dias colaborando, ela morreu logo depois, uns 4 meses depois, e aí indo na casa dela, eu vi lá 500 mil lenhas que vão ficar lá, que ninguém vai conseguir usar. E nessa época eu precisava de lenha. E ele me deu um carrinho de mão. Um carrinho de mão não dá nem para uma noite. E me deu com tanta dor, mas parecia que ele estava me dando um carrinho de ouro. E depois eu vi que estava lá. Eu não ia pedir, eu não ia exigir, porque eu fiz o trabalho para ele de azeitona, de pegar as azeitonas, de graça, eu não estava cobrando. Então eu não ia ficar de olho no que ele tinha para depois falar: "Ah, eu fiz, agora me dá." Ele até me deu dois garrafões de azeite, mas o que eu precisava era da lenha. E o azeite estava sobrando, estava perdendo, então ele se livrou do azeite. E a lenha é tida aqui como algo importante. Na verdade, ele mesmo não usava lenha para ele. Ele colecionava lenha, que é uma coisa que acontece muito aqui. Ele colecionava lenha para ter se precisasse, mas não usava. Ele mesmo passava muito frio e ficava o inverno inteiro do lado da lareira lá para se aquecer. Não podia usar a casa inteira porque ele não aquecia a casa inteira. É muita história para contar.
É muita história para contar. O que eu queria falar disso tudo, estou voltando tanto atrás assim, é para falar que o que eu penso de riqueza, o que eu penso de prosperidade, não está relacionado com uma casa chique, cara, não está relacionado com um carro importado, chique, caro, com cheio de frescura dentro. Não, isso não é valor para mim, pessoalmente. Valor para mim é uma vida junto com as pessoas de colaboração e de troca. Então, eu comecei aqui com essa troca errada. Eu vi que estava errada, eu sofri com o erro, eu não entendia por que eu queria tanto bem e troca com as pessoas e só me sentia sendo explorada e triste. Não conseguia fazer esse trabalho essa troca. E agora, 3 anos depois, fazendo os exercícios de concentração e as pilotagens e os estudos constantemente, os exercícios de concentração todos os dias, eu consigo entender que eu estava focando de uma forma muito rasa, muito supérflua, muito superficial, de troca. Eu não sabia nem quem eu era, nem quem era meu vizinho. E já ia trocando qualquer coisa. Já ia me doando sem o menor cuidado com as minhas necessidades, com as minhas tarefas, com o que eu precisava para mim. As outras pessoas eram mais importantes. E ajudar as outras pessoas era muito importante. Mas e eu? Então, quando eu voltei para mim e me vi junto também, como uma outra pessoa qualquer, que é um dos exercícios daqui, que a gente se vê como olha para uma janela, como olha para uma neve derretendo, para uma árvore, eu me vi como as outras pessoas e eu pude me colocar nessa situação. E agora, depois desse entendimento todo, eu consigo fazer a colaboração, a união que eu quero, que são esses projetos que eu vou contando aos poucos, que eu estou fazendo lá na freguesia, na junta da freguesia aqui, com a nova administração. Ontem eu mostrei os tanquinhos e ontem, que era o exercício sobre objetos, né, concentrar em objetos, eu fui para lá porque de 15 em 15 dias eu tenho um horário lá para oferecer trabalhos, para conversar com elas, para ver se eu começo a introduzir esses entendimentos maiores. Consegui devagarinho esse horário, mas elas não me respeitaram. Ontem eu cheguei lá, ninguém podia me atender e não desmarcaram, uma coisa muito interessante. E no final das contas, elas me levaram nos lugares lá, que eu vou mostrar depois, que tem que fazer inventário de um monte de coisa, material guardado, sujo, no lugar errado. E aí eu me propus com um dos funcionários lá a fazer o inventário, a limpar e organizar. Isso é o trabalho que eu precisava fazer. Acalma elas ficam mais calmas para fazer o trabalho delas. E eu fazendo isso, eu vou ter uma conversa íntima com todos os objetos. Parece um trabalho chato, mas eu vou ter a oportunidade de conhecer e conversar com todos os objetos, limpar a energia que está lá, acalmá-las e depois sim começar com os meus projetos. Então eu tenho que dar uns passos para trás para poder depois vir com os meus projetos, que eu acho que já estão acontecendo, mas precisa de alguma coisa na realidade, nesse caso, essa limpeza e organização e fazer o inventário. Então, para qualquer outra pessoa, isso poderia ser um trabalho chato, sujo, sem muita graça, e na verdade é a base. É uma base invisível, é uma base... Então é essa conexão que eu quero falar com o exercício de hoje, com a realização do meu mundo. Eu posso ir para lá e fazer um trabalho invisível de limpeza e de leveza, que depois vai refletir em todos os outros trabalhos. É isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.